Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia desta terça-feira, que é a memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da Igreja. Graças a ele, nós temos hoje a Bíblia, tudo aquilo que estudamos, graças ao seu exímio trabalho. Recordemos, em sua época havia diversas traduções da Bíblia ao latim, ao ponto que Santo Agostinho também relata ter visto algumas traduções e que por causa da linguagem tão pobre e que não conseguia passar aquilo que o texto, quando Agostinho convertido encontra, queria dizer, então desistiu de ler a Bíblia, desistiu da fé por conta de não ter uma boa tradução. Neste tempo, na juventude e vida adulta de Agostinho, Jerônimo já estava, por assim dizer, em um grande processo da tradução da Bíblia. No Antigo Testamento, desde o hebraico, e o Novo Testamento, desde o grego. Conhecendo bem a língua, fez uma tradução chamada Vulgata, na língua vulgar. Não o latim para a época mais robusto, mais aquela linguagem mais, como poderíamos dizer, nobre, mas sim uma linguagem coloquial do dia a dia. A linguagem que todos se comunicavam. E desta forma, pôde fazer com que a fé chegasse a inúmeras pessoas. Viveu uma vida de grande penitência. Se penitenciou e grandes pinturas que nós vemos a um senhor idoso, todo magro, com um leão do lado. E assim, viveu realmente numa caverna, foi assessor do Papa, por conta da tradução, era amigo do Papa da época, e realizou este nobre trabalho. Também sendo diretor espiritual, em especial de diversas virgens, quando falamos virgens na antiguidade, que poderíamos até dizer as consagradas, muitas delas eram viúvas, a maior parte delas viúvas que se dedicaram depois a uma vida consagrada ao Senhor. Então, aqui está a grande obra de Jerônimo, entre tantas outras coisas. Recorde uma vez mais que houve uma troca de carta entre Agostinho e Jerônimo. Santo Agostinho escreveu a Jerônimo perguntando algumas coisas. Porém, isto, para aquela época, a carta era pública e na embarcação, até chegar à Dalmácia, leram a carta de Santo Agostinho e tomaram como uma crítica a Jerônimo, ao que, quando chega às mãos de Jerônimo e chega aos ouvidos de Jerônimo, ele pega e responde, poderíamos dizer, duramente Agostinho, bravo, nervoso, diríamos hoje. Porque
não compreendeu o seu esforço, o seu serviço e o criticava, mas ao final foi só um mal-entendido, ao qual depois Santo Agostinho escreve uma nova carta pedindo-lhe desculpa, que não era essa a intenção, de ofendê-lo ou de criticar, mas sim de questionar, tirando uma dúvida sobre o texto sagrado. Então vemos que quando encontramos santos, em seus tempos também tem amizades, ou ao menos colóquios, com outros grandes santos. Que possamos pedir a intercessão de São Jerônimo para nós, para que ele também nos ensine a entrar na profundidade das Sagradas Escrituras. Escrituras que ele também comentou. Há um comentário bíblico de São Jerônimo. Infelizmente não temos traduzido em português. Em espanhol sim, em italiano também, mas em português ainda não fizeram a tradução. Temos aquele chamado Novo Comentário Bíblico de São Jerônimo, e anteriormente, na época, alguns séculos atrás, o Comentário de São Jerônimo, produzido pela congregação, pela Ordem de São Jerônimo, que hoje é extinta. Estudavam a Bíblia e comentavam, mas existe um comentário próprio de São Jerônimo que, lendo as Sagradas Escrituras, conhecendo também, na sua época, aquilo que viviam os judeus e toda a região, ele fez o próprio comentário também destas obras, aprofundando a visão dos textos sagrados, o qual ele, como uma vez mais digo, peçamos a ele que nos ajude a penetrar no mais profundo das Sagradas Escrituras o que o Senhor tem a dizer para nós, para que nos convertamos e alcancemos a salvação. Dito isto, entremos na primeira leitura, tirada do livro de Zacarias, que nos diz: Isto diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo aos habitantes de um para os de outra cidade: Vamos orar na presença do Senhor. Vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Belíssima passagem que nos remete ao futuro desta profecia, mas também às nossas vidas. Recordemos o símbolo também dos números. Entremos no texto. As cidades aqui simbolizam as cidades do mundo. Então, todos querem ir servir ao verdadeiro Deus. Este é o Senhor dos Exércitos. E não somente o povo de Israel, mas toda a população mundial. E eles irão segurar as bordas da roupa de um homem de Judá. Recordemos, Cristo. O Cristo, que era um judeu, como bem dizemos, Jesus era judeu. Então, as suas roupas querem encontrar o Senhor, querem servir somente a Ele. E este tempo para nós chegou, bem o sabemos. Porque Jesus já veio. Jesus nos leva ao encontro do Pai, ao seio da Trindade. E somente por Ele nós podemos fazer este caminho juntos, numa mesma fé, no único Deus. Na fé que o próprio Cristo nos deixou na sua igreja e não de outro modo. Então, ao segurar as bordas da roupa, recordemos o simbolismo. A roupa também simboliza a vida. Então, o tocar a vida do Cristo. Ainda podemos aqui fazer um paralelo com o Evangelho, onde aquela mulher quer tocar ao menos a borla do seu manto, ou tocar a sua vida, e assim ser curada. E por que 10?
não somente representando todos os povos, grandes povos do tempo, mas também recordando os mandamentos do Senhor. É isso que nos faz tocar a vida do Senhor. Não somente a questão dos 10 mandamentos, mas a questão dos seus ensinamentos, da sua palavra, daquilo que ele nos ensina como vida verdadeira. E assim, meu irmão, minha irmã, temos também nós vivido, tocando na vida do Senhor, vivendo sua vida em nossa vida. Assim temos nós vivido a sua palavra, os seus ensinamentos, para caminharmos com ele ao seio da Trindade Divina e vivermos a vida sobrenatural a nós proposta. O Salmo 86, 87 nos diz no refrão: nós temos ouvido que Deus está convosco. Mais uma vez, o refrão está no texto de Zacarias. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que Ele fundou. Então devemos de ver se a cidade nos reúne em sociedade, enquanto também nação, e assim passamos a viver segundo as leis daquele povo ao qual pertencemos ou aonde estamos vivendo. Também o Senhor ama a cidade que é governada por Ele. E assim nós devemos de viver sob a tutela da Jerusalém celestial. E nós, mais uma vez pergunto, temos vivido nesta cidade do Senhor? Por fim, o Evangelho de São Lucas, que nos diz: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a aprender do Evangelho de hoje que talvez não tenhamos meditado outro momento? Vejamos, Jesus está no norte, no reino do norte, descendo para o reino do sul. Está indo para o antigo, do reino do norte antigo para o reino do sul. E indo para Jerusalém, realmente. O caminho é longo, o reino do norte era um território mais extenso até chegar a Jerusalém. E o caminho mais curto era passar pela Samaria, por aquele povo pagão. Então Jesus, para chegar à sua paixão, necessitava passar por aquele povo que não era pagão, mas infiel, idolátrico. Aquele povo adúltero na sua relação com Deus, a sua relação com Deus foi adulterada, como muitas vezes também nós fazemos. E tantas pessoas fazem, dizem ser católicas, mas vivem uma relação adúltera com Deus, porque foi adulterada, não é a fé verdadeira. Então Jesus, que tomou esta firme decisão, endureceu seu rosto e disse: é o momento de viver a paixão, de salvar a humanidade, envia mensageiros à sua frente para preparar também a Samaria para acolher a salvação. E assim também, segunda coisa, preparar hospedagem para Jesus. É a segunda coisa. Os samaritanos aceitaram parcialmente tudo o que fora dito. Porém, vendo que Jesus ia a Jerusalém, recordemos a inimizade entre os samaritanos e os judeus, não quiseram dar hospedagem ao mesmo. Não aceitaram. Se és o Salvador, se és o Messias, deve de ficar conosco, deve de nos salvar das mãos dos inimigos, não ir para o nosso inimigo, para o povo
de Judá. Mas vemos que Tiago e João querem fazer descer fogo do céu. Isto recorda a profecia, ou aliás, o profeta Elias, quando faz cair fogo do céu, mostrando a superioridade do Deus de Israel sobre todos os ídolos pagãos. Mas Jesus não quer destruir. Ele quer derramar o seu amor, a sua misericórdia, para que tenham a oportunidade de se salvar. Recordemos a experiência com Deus nesta vida, a experiência da sua misericórdia, do seu amor, não do castigo. O Senhor permite nesta vida que passemos certas situações difíceis, talvez como Jó, mas não veio para nos condenar aqui. Nos dá toda a oportunidade de, encontrando o seu amor e a sua misericórdia, nos convertamos e nos salvemos. Porém, o encontro autêntico com Ele, partindo desta vida, aí sim será o julgamento. É isto que Jesus também está, de um certo modo, demonstrando a Tiago e João, recordando a parábola do joio e do trigo. Deixa, no momento oportuno, será separado. Então, vemos que Jesus age desta forma para mostrar duas coisas. Ao povo da Samaria, misericórdia. E aos seus 2 discípulos, os 2 apóstolos, que eles estão errados. Não é esta a forma de agir agora. Esta é a forma de anunciar a salvação e a conversão a todos, para que, buscando a santidade, vivendo sob a tutela das leis de Deus, alcancem a vida eterna. E nós, como temos anunciado o Senhor? Temos anunciado o seu amor, a sua misericórdia, e aos nossos irmãos e irmãs que busquem a conversão, a salvação, ou até mesmo a nós? Ou temos anunciado, como infelizmente conheci pessoas que anunciaram somente a um Deus terrível que castiga? Sim, o castigo virá, mas para aqueles que o conhecem e não querem mudar de vida, não para aqueles que ainda não o conhecem. Primeiro, a misericórdia e o amor de Deus. Depois, quando já se está dentro da fé, aí sim, a pessoa também deve de saber que Deus, que é aquele mesmo que lhe ensinou o caminho, se nós escolhemos o erro, sofreremos as consequências, não porque Ele quer, mas pelas nossas escolhas. Como temos anunciado o Senhor? E ainda, para finalizar, recordemos que as dificuldades sempre aparecerão. Isso demonstra a verdadeira profecia autêntica, por assim dizer, da pregação. Mas nós temos enfrentado os desafios. Recordemos, isto não ofusca os mandamentos do Senhor. Isso não ofusca a pregação do Evangelho. Pelo contrário, nos sustenta e nos dá força para continuarmos verdadeiramente aquilo que o Senhor tem a anunciar a todos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, buscar a compreensão em profundidade da palavra do Senhor, a meditação de seus ensinamentos, daquilo que Ele pede a cada um de nós para vivermos melhor a sua palavra, o seu chamado, e assim, colocando-nos cada vez mais num segmento verdadeiro e sincero do Cristo, possamos viver a sua misericórdia, o seu amor, e busquemos a conversão de nossas vidas, para que, vivendo a santidade cada vez de forma mais profunda, possamos um dia alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.